E aí, pessoal do terceiro período de administração da FACICA, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, assim nós temos trabalhado, né, a nossa apostila e espero continuar, que vocês tenham uma aprendizagem cada vez melhor. Nós estaremos logo fechando aí o primeiro bimestre, passando para o segundo. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho no direito tributário. Sempre falando para vocês aqui o direito tributário esquematizado, fazendo esquema, você compreende melhor, visualiza, explora aquela parte da memória que nós chamamos de memória fotográfica. Então vamos identificar a nossa apostila? Bom, lembro que você tem uma bibliografia básica, que é essa nossa apostila aí, que é uma apostila ótima para concurso, né, da editora Saraiva, mas tem a nossa referencial bibliográfico, você pode usar qualquer livro aí que você ache interessante, né? Eu cito aí o Ricardo Alexandre, Direito Tributário e outros mais autores aí, né? Eduardo Sabag e assim vai. Na nossa apostila, identifica comigo aqui o sumário da aula. Tópico 13.2, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Está na página 628. Então vamos lembrar a linha do tempo, né? Tem a incidência do crédito, tem a incidência do tributo. Incidiu o tributo. Quando o tributo é lançado, constitui-se o crédito tributário. A partir daí, esse crédito tributário ele vai ser cobrado. Mas existem hipóteses de suspensão, que é o que nós vamos ver primeiro aqui, hipóteses de suspensão do crédito tributário. Existem também hipóteses de extinção do crédito tributário, quando vai ser extinto. Aí depois, na sequência, o que nós vamos estudar? A prescrição e a decadência. A decadência, já falei para vocês, tem que tomar muito cuidado. Nós estamos trabalhando aqui com vocabulário técnico. A decadência, o que é decair de um direito? É quando a fazenda pública ela não pode mais lançar o tributo. E a prescrição é quando a fazenda pública, seja o fisco municipal, o fisco estadual ou o fisco federal, não pode mais cobrar o tributo. E por último, o que nós vamos estudar? A exclusão do crédito tributário. Bom, então inicialmente eu quero que vocês observem, eu sempre ponho aqui aqueles recortes da nossa apostila que são com os artigos do CTN, porque por mais que eu possa explicar, detalhar aqui, nada diz mais do que a lei. A lei é fundamental. No Estado Democrático de Direito, ninguém é obrigado a fazer, não deixar de fazer, senão é virtude de lei. Então a nossa lei é o CTN, o Código Tributário Nacional. O artigo 151, de fácil leitura, né? Nós até falamos de uma certa maneira simples assim na interpretação de texto, nós usamos um certo jargão para dizer de clareza solar. O artigo 151 é de clareza solar. Vocês vão ler comigo e vão grifar. Primeiro, olha o que diz aí. Suspendem. Então eu já sei. São hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Veja que eu disse no plural. Então, se são hipóteses, quais são, quantas são? São 6 as hipóteses, por isso tem 6 incisos aqui. Você vai grifar comigo o primeiro, é a moratória. A moratória é aquela que o ente, seja o ente municipal, estadual, federal, ele alarga o prazo de pagamento do tributo. Segunda, o depósito. Bom, depósito, todos nós aqui, né? Nós sabemos bem, no uso do banco, depositar, o sentido normal. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado que normalmente a pegadinha de concurso é o seguinte, só usa a palavra depósito. A lei diz claramente, é o depósito do montante integral. Então não basta depositar, tem que depositar o valor inteiro do tributo. 3, nós estamos falando aqui das hipóteses que são chamadas de reclamações, também chamadas de impugnação. Então você foi notificado devedor de um determinado tributo. E aí você vai impugnar, reclamar em relação àquele tributo. O recurso, também você vai grifar aí para mim, o recurso ele já remete ao processo tributário administrativo, que é quando você reclama e dentro daquela reclamação não atendido, numa primeira instância, num primeiro momento, aí você recorre daquela decisão administrativa. No quarto inciso, nós temos a quarta hipótese. O que é a quarta hipótese? Presta atenção na palavra-chave. Concessão. O que é conceder? É dar o que se pede. A concessão de quê? De uma medida liminar. O que é uma medida liminar? Quando nós fazemos um pedido num processo administrativo, mediante a vara, né, ali na prefeitura ou na vara judicial, aquilo pode ser atendido de maneira imediata. Quando é atendido de maneira imediata, é chamada de medida liminar.
É o pedido de urgência. E isso aqui não é em qualquer ação, não. É no mandado de segurança. Prestem bastante atenção. Nós temos uma lei específica para o mandado de segurança, que é a Lei 12.016/2009. Eu não pus ela aqui porque é só essa hipótese e a lei é maior, fala de muito mais coisa. Inciso 5, gente, o que nós temos? Concessão. De novo, hein? Que é conceder? É dar o que se pede. De que? Medida liminar. O que é uma medida liminar? É um pedido urgente que vai ser atendido. Ou tutela antecipada. O que é a tutela antecipada? Imagina comigo. Uma pessoa vai pagar um tributo, mas ela, para pagar aquele tributo, ela precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, não é? Será que ela pode pensar entre uma cirurgia e pagar um tributo? Nós estamos diante de dois bens muito importantes, né? O bem que nós podemos falar aí no relação de pagar um tributo é um bem fundamental, que é o interesse público, mas aí a pessoa tem a vida posta em risco. Quando ocorre essa decisão, nós chamamos isso de tutela antecipada. Em vez de ficar esperando lá no finalzinho do processo se vai decidir ou não, já dá o pedido agora e depois resolve. Então tá aí, concessão de medida liminar, tutela antecipada, em qualquer ação judicial, tudo bem? E a sexta e última hipótese é o parcelamento, que todos nós sabemos muito bem como pagar uma dívida parcelada. Aqui nesse exemplo eu fiz um esqueminha para inspirar vocês, porque vocês devem continuar fazendo os nossos mapas mentais. E aqui tem também uma memorização para facilitar ali na memorização dessas 6 hipóteses. Então, depois, continuando aí, vocês vão ver que o artigo 152, vocês vão grifar comigo, para treinar, hein? A palavra-chave, moratória. A moratória ela pode ser concedida de duas maneiras. Você grifa comigo, em caráter geral ou em caráter individual. Esse exercício da leitura da letra da lei, eu já falei para vocês que não é fácil, mas é um enriquecimento do vocabulário de vocês, que vocês estão numa profissão que demanda um vocabulário técnico. Bom, mais um esqueminha para inspirar vocês, olha aí, esquematizando a moratória. Então nós temos a regra, temos a exceção, leiam com calma, façam o nosso esquema. Também como recurso didático, eu pus aqui um quadro sinóptico. O que é um quadro sinóptico? É um quadro comparativo. Então vamos comparar duas pegadinhas de prova, moratória e parcelamento. Aí o quadro também vocês podem fazer no esqueminha, num cantinho aí. Ok, gente? Então vamos lá. Extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário agora é um pouquinho mais detalhado, mas me ajudem aí. Na onde que está no CTN? No artigo 156. Como sempre, a letra da lei é fundamental. O que diz o artigo 156? Extinguem. Então, lá no artigo anterior, havia apenas uma suspensão da cobrança do crédito tributário. Agora vai extinguir, o crédito vai deixar de existir. E quando que deixa de existir? Obviamente, número 1, pelo pagamento, eu vou lá e pago o tributo. Pela compensação, o fisco me deve e eu devo para o fisco, nós compensamos. Transação, transacionar, trocar. Pela remissão, e veja aqui, cuidado, hein? Língua portuguesa, remissão com 2 S, é perdão, tá certo? Remissão com C cedilha. Aí nós teríamos ali como remir, salvar. No 5 aí vocês vão ver que a prescrição e a decadência eu falei para vocês. Decair, não pode lançar o tributo. Prescrever, não pode cobrar o tributo. A 6, a conversão do depósito em renda. Lá no anterior você depositou. Agora perdeu a ação, esse depósito se transforma em renda. A 7 é o pagamento antecipado. Se você foi lá, pagou e o fisco aceitou, então morreu aquela relação. A número 8ª aí, né? A 7ª e a 8ª agora na sequência. A consignação e pagamento é quando eu deposito mediante uma ação de consignação e pagamento para depois discutir. A 9ª é a decisão administrativa irreformável. Eu entrei com um pedido ali na via administrativa e foi atendido e não cabe mais reforma. A 10 é a decisão judicial, quando eu entro com uma ação judicial e recebo uma decisão positiva. E a última, a 11, é a dação e pagamento. É quando eu dou um bem para pagar um tributo. Só que veja bem, só vale bens imóveis. Aqui tem um esqueminha de novo para inspirar vocês na extinção do crédito, todas as formas. O artigo 173 aqui é para vocês ficarem de olho aqui, né? No prazo, 5 anos. Aqui no 174, ficar de olho também na ação de cobrança. De novo aparece aqui o prazo, vocês têm que ficar de olho, ó, a palavrinha-chave